remanescentes de hábitos mórbidos e doentios que trazemos de existências passadas. A disposição para a autocura tem que ser muito bem delineada, porque o Espiritismo dirá ao indivíduo, para que evite cair na tentação de voltar ao estágio do vício, seja ele de qual natureza for. A terapêutica dos passes, que vai oferecer ao indivíduo resistência, auxiliar na desintoxicação. A oração, porque normalmente em quaisquer vícios sempre há interferência de espíritos por sintonia, que são também dependentes daquelas necessidades, principalmente no alcoolismo. São antigos alcoólatras que se vinculam a indivíduos invigilantes ou a indivíduos que se lhes tornaram adversários e deles fazem um instrumento para continuarem com o hábito infeliz que os levaram à destruição física. Oportunamente conversando com o Dr. Bezerra de Menezes a esse respeito, ele me autorizou, com a licença agora do Alberto, a sugerir, no caso do alcoolismo, como contribuição medicamentosa, uma homeopatia que se chama Spiritus Glandius Quercus. Spiritus Glandius Quercus, tintura mater. Mas a vontade é indispensável, porque esse produto auxilia muito na desintoxicação. E através da desintoxicação, o paciente vai sentindo menos necessidade. Mas o hábito é recorrente. E se ele não se apoiar na oração para ter resistência, ele dificilmente logrará o êxito. Através da terapêutica espírita, os passes, como disse, a água magnetizada, a oração, ele afasta as influências nefastas e, ao mesmo tempo, ele adquire o prazer de uma vida saudável. Mas também, no caso em que o indivíduo se entrega ao tabagismo, ele pode fazer a terapêutica homeopática com um grande êxito, se perseverar na ideia. É, acima de tudo, um teste à paciência, porque depois de adaptado ao vício, que criou uma natureza, portanto, um hábito, é necessário substituir agora por um outro hábito, o hábito da saúde. Como podemos entender o significado de nossas doenças, já que imagino que uma patologia específica tem mais de uma causa psicológica, espiritual? Toda doença, ela precisa ser olhada sistemicamente. A lei de causalidade, ela não é linear, ela é muito complexa. E é muito difícil se atribuir uma causa única, sem considerar as outras que estão juntas. Então, nesse olhar para a doença, nós precisamos fazer duas perguntas fundamentais. Por quê? Que me remete à origem, às causas. E aí eu vou esquadrinhando possibilidades que podem justificar, juntas, o aparecimento daquela enfermidade. E a outra pergunta, para entender o significado o perguntador estabelece, o significado da doença, é o para quê. O para quê, ele me prospecta para o futuro. Eu me pergunto, por que adoeci, eu vou para a causa. Para que eu adoeci, eu vou para o futuro, eu vou para a frente. Qual é o objetivo da enfermidade? A psicoterapia freudiana, ela vai muito para as causas. A terapia junguiana nos prospecta para frente. O espiritismo pensa que ele junta essas coisas. Saber das causas e saber o que é que a doença está querendo me dizer enquanto movimento novo que eu preciso criar. Mas como o olhar é sistêmico, eu vi agora bem recentemente a minha mãe começou a ver espíritos, e eu comecei a achar que ela estava para desencarnar, vendo espírito, moribunda, mas não estava moribunda. E lá pelos tantas ela começou a ver a minha irmã. Eu disse, mamãe, mas a nossa irmã está lá na casa dela acordada, não está dormindo, como é que você está vendo ela?
Aí nós fomos dar-nos conta de que era o efeito medicamentoso para o Parkinson. Era um efeito colateral. Ela estava tendo um quadro de sintomatologia de efeito da bioquímica da medicação que estava sendo usada e estava dando aquele processo alucinatório visual. Então vejam quanto de complexidade tem o nosso ser. Às vezes aquilo que nós achamos que é um processo de influência espiritual é apenas verme. Um cisticerco no cérebro, dando uma convulsão, está lá, né? E a gente está achando que é influência espiritual, e está lá. Ele calcificado, alterando as ondas cerebrais, e você fazendo processos, fazendo uma crise de epilepsia ou de arritmia circunstancial. Então, o olhar global vai nos ajudando a fazer esse mergulho interno do autoconhecimento. Por quê? Eu mergulho inventariando as causas espirituais, causas orgânicas, causas sociais, causas econômicas, causas psicológicas, causas. Para quê? O que é que a doença quer me prospectar? Em que essa doença está me chamando a atenção para fazer enquanto movimento de crescimento? Quando eu junto isso, eu vou encontrar o significado, vou encontrar as causas sem ficar paralisado nelas, porque descobrir as causas não resolve também. Descobrir as causas é só saber das causas, tomar consciência. Mas remover as causas é necessário fazer um movimento, e o movimento só o para que nos enseja fazê-lo. Esse olhar nos dá as múltiplas causas psicológicas, emocionais, sociais, e nos dá as possibilidades de soluções que nós devemos perseguir enquanto escolha para novas atitudes. Eu ouvi o Dr. Bezerra dizer que acrescentasse o remédio para tabagismo. Caladium, da 30ª dinamização. Ajuda, mas não resolve. A pessoa deve resolver através do esforço pessoal. Como encarar o diagnóstico de uma doença terminal? Com uma fatalidade biológica. Todos nós vamos morrer. E quando estamos diante de uma doença terminal, procurarmos, se for o caso de alguém querido, ou se for o caso pessoal, manter a melhor atitude a respeito da sobrevivência. Se nós estabelecermos como meta existencial a imortalidade da alma, preparar-nos-emos, mesmo durante a saúde, para os depósitos no banco da Divina Providência. Porque a realidade é que a cada instante nos encontramos mais próximos do retorno para casa. Enriquecemos-nos de ilusões, de divertimentos, mas esta fatalidade biológica é inadiável. Ela pode vir, às vezes, sem nenhuma aparência trágica, como no caso de uma doença terminal, uma parada cardíaca, um acidente, uma bala perdida, ou através de uma enfermidade degenerativa de longo curso ou de breve período. Então, diante de um diagnóstico dessa natureza, se for para o indivíduo, ele encarar que está se preparando para retornar e preparar-se para o grande despertar. Observo muitos que estão desencarnando, o momento em que são recebidos no mais além. É tão comovedor vermos sair do corpo, os pés vão flutuando, o corpo vai se desligando até o momento em que o último chakra, o coronário, permanece ligado ao corpo e os espíritos desatam em alguns. Outros, o processo é muito demorado, houve a morte, mas não houve a desencarnação. E então, alguns despertam e logo têm a visão da realidade. A alegria infinita de ver o corpo, que São Francisco chamava o jumentinho, que serviu de instrumento para uma grande jornada, e sentir-se vivo é algo fascinante. Então, o diagnóstico desesperador também não significa que vai resultar legítimo, porque há muitas reversões, há muitos enganos, e também há expiações que têm modificações no plano espiritual. A nossa atitude, portanto, é de paciência, de coragem e de certa alegria. Eu tenho um amigo muito curioso, eu tenho amigos muito curiosos, e um deles estava com uma enfermidade muito grave. Foi fazer os exames e foi pedido aquele número enorme de exames.
Quando terminou tudo, o médico disse, não tem nada. Ele disse, mas não tem nada? E aquela doença terminal? O médico disse, não, deixe para lá, você vai morrer de uma hora para outra. E a pessoa morreu ali. Portanto, foi uma notícia fantástica. Não deu tempo nem de pensar, por incrível que pareça. Ele disse mais tarde a mim, o choque foi tão grande de saber que não tinha nada, porque ele ia para a imortalidade, que o coração não suportou, ele teve uma parada cardíaca. Então, uma doença terminal é uma benção. É aquele limo que ficou na piscina do Alberto. E que a pessoa tem que se libertar para ser feliz. Sempre considerar tudo isso ocorrência transitória. Nós que estamos avançando para a imortalidade. O que faz uma cirurgia ou tratamento espiritual ter sucesso para uns e não para outros? Essa é uma questão sempre palpitante, porque o sucesso ele está adstrito ao resultado físico e multiplicam-se médiuns com possibilidades e habilidades nessa área que deveriam, até porque Kardec considerou isso, sou procurador, o médico curador, que deve vir ao nosso encontro como um instrumento de apoio à nossa saúde integral. Porque o corpo, em sendo curado, depois ele adoece e vai morrer de qualquer jeito, ou no mínimo de velhice, mas vai morrer. Mas a saúde da alma é o objetivo principal. Mas as pessoas buscam o tratamento espiritual, mas não é o tratamento do recondicionamento do espírito, é sim o tratamento do corpo. E se não tem o benefício do corpo, a pessoa fica frustrada. E aí surgem expedientes para tentar alcançar esse objetivo muito curiosos. São médios que trajam-se de médicos, tomam bisturi e fazem intervenções. Às vezes intervenções reais, com bisturi, às vezes apenas de forma simbólica. E isso atrai as pessoas e nós continuamos nesse afã da busca da saúde corpórea. Se, no entanto, nós observarmos melhor, quantos transtornos e dificuldades têm surgido com os médiuns que manipulam bisturis. Eu mesmo não me entregaria a um médium com bisturi. Por quê? Porque ele não estudou medicina. Isso não é da esfera da espiritualidade, as cirurgias no corpo. Mas nós observamos no nosso movimento algumas práticas nessa direção, coroadas de insucessos e cheia de conflitos que se seguem, porque habitualmente nós que buscamos esse tipo de atendimento, só estamos buscando o corpo, não estamos buscando regenerar o roteiro da alma. O atendimento espiritual, no entanto, sendo feito no perispírito, ele logra poder nos melhorar, para que a gente possa efetivamente fazer um novo caminho. Mas o atendimento perispiritual, se não se segue a higiene da alma, o perispírito volta a adoecer. Que nem um médico gastroenterologista que disse, não beba, porque aí a pessoa não bebe, toma um remédio, depois ela volta a beber, volta a enfermar. Volta o ascite, volta a alteração do fígado, volta a infecção da parede do estômago. Ou então o médico dá o omeprazol. Vi outro dia essa situação, deu o omeprazol. Aí o juiz disse assim, era um juiz, ele disse assim, toda vez que move com poder, o chakra do plexo solar é muito mobilizado. Não é à toa que tem muito juiz que desencarna de câncer de estômago. E ele disse assim, mas eu preciso tomar esse omeprazol, por quanto tempo? O médico disse, eu sugeriria que você melhorasse o comportamento. E o médico não é espírita. Porque eu não sei, depois de 40 anos tomando omeprazol, o que é que isso pode gerar em você. Você toma o omeprazol, fica bem no estômago. Se suspende o omeprazol, o estômago volta a apresentar a gastrite. Então, eu sugiro que você procure olhar para o seu comportamento. E o juiz me trouxe, então, essa problemática, né? E eu disse a ele foi adequado, ele foi judicioso, porque o omeprazol está atuando só no efeito do estômago. Mas o que gera a tensão e que vai para o estômago, fazendo com que haja uma hiperacidez gástrica, haja a irritação da mucosa, é a postura do ser. Então, você talvez esteja precisando ver como é que você maneja o seu dia a dia, o seu cotidiano de trabalho, o cotidiano da família, para poder ter saúde
mais prolongada e não precisar dos aditivos alopáticos. Assim é a saúde espiritual. Quantos espíritos nos atendem nos passes ou nas reuniões públicas, que não precisa tomar o passe, às vezes durante as reuniões públicas estão lá nos atendendo, mas a pessoa que se beneficia não assume uma posição de mudança de conduta, volta a enfermar e diz que os atendimentos espirituais não foram efetivos. Na verdade, não for efetivo foi a mudança de comportamento, porque estamos sempre desejando os benefícios do corpo, esquecido de que a alma é que permanece. Lázaro, que foi tirado do sepulcro, morreu, mas Madalena ficou rediviva para sempre. Temos 10 minutos para as próximas perguntas. O que acontece com o espírito de um suicida? Continua sofrendo, sendo que o seu sofrimento agora é adicionado com as dores defluentes do ato de destruição do corpo. Eu sempre narro a experiência de uma irmã que se suicidou em 1939. Em 1972, 33 anos depois, quando minha mãe estava desencarnando, ela apareceu a minha mãe e me aparecia frequentemente. Durante esses 33 anos, ela me apareceu sofrendo terrivelmente, absolutamente viva, com os dramas, os conflitos que a levaram ao suicídio e com as dores inenarráveis do suicídio, porque ela ingeriu cianureto e mercúrio e naturalmente destruiu toda esta parte do perispírito. Quando minha mãe estava desencarnando, ela se lhe apresenta e pede: venha depressa para diminuir as minhas dores, não suporto mais. E minha mãe cuidou dela no mundo espiritual por uns 10 anos. Depois trouxe-a à reencarnação e me avisou que ela estava de volta, depois de 40 anos de vida tormentosa no além. E que eu não deveria interferir para mudar-lhe a aparência, porque ela viria com as marcas do suicídio. 3 anos depois, apareceu à porta da Mansão do Caminho uma senhora afrodescendente com uma criancinha nos braços que estava morrendo. O porteiro me chamou, eu fui ver e a criancinha estava entanguida sob trapos. Era filha de uma catadora de lixo e que me disse que se nutria, tanto uma como outra, com sopa de papelão. Apanhava os papelões onde houve comida, lavava rapidamente, punha água e sal e tomava aquela água. Então, de imediato, levamos para o nosso centro médico, que é muito próximo da entrada. Eu chamei meu filho médico e começamos a atender. Então a mãe disse: olha, eu vou morrer, mas não deixe a minha filhinha morrer, ela é tudo que eu tenho. Eu perguntei como é o nome dela. Nair era o nome de minha irmã. Então eu vi aparecer minha mãe e disse: é ela que voltou. Tinha lábio leporino bifocal. Era o resultado do suicídio. É uma história longa, mas eu vou sintetizar. Começamos a passar leite nos lábios, colocamos soro imediato, ambas sobreviveram. Quando ela completou 4 anos, falava com muita dificuldade, o véu palatino tinha problemas também muito graves, o estômago necessitava de alimentação muito especial, de vez em quando tinha crises de desmaio. Mas foi curioso que eu, passando pelo jardim de infância dela estava, ela gritou: Didi. Era como minha irmã me chamava há 70 anos. Então eu parei surpreso, vim correndo e disse assim: quem chamou Didi? Eu disse: fui eu, Didi. Eu sou Nair. Eu disse: eu sei que você é Nair. A outra, a que se matou. Então eu coloquei nos braços, acarinhei, me comovi muito. E minha mãe me apareceu e disse: é nossa filha de volta. Ela vai ter um período muito curto para resgatar e depois voltará normal. Quando ela completou 6 anos, ela perguntou assim: Didi, eu vou morrer logo? Eu disse: vai morrer rápido, para poder voltar linda. Por fim, ela teve a pneumonia dupla e morreu em 48 horas. Agora está de volta, linda como o irmão. Linhagem familiar, com a linhagem. A linhagem familiar, livre da tragédia do suicídio. É o ato mais covarde que o indivíduo comete contra si mesmo e a consciência cósmica. E é cruel,
porque ele não lembra daqueles que o amam. O seu egoísmo é de tal natureza que ele quer fugir do problema, criando problema para quantos o amam. Desde que ela morreu, minha mãe nunca mais sorriu. Senti uma suave alegria, mas sempre lembrava da filha querida, que era a filha mais velha. Então, é de uma crueldade pela consciência, suicídio inimaginável. E quando eu vou aos cemitérios, o que acontece raramente, vejo muitos ligados aos despojos materiais, mesmo quando já não existem nada, semi-enterrados, e narrando a tragédia do seu suicídio e etc. Portanto, nem pensar. É uma palavra que deveremos riscar do dicionário. É claro que tem atenuantes, que tem agravantes. Mas mesmo os atenuantes não resolvem o problema, porque a intenção de matar-se, e como diz Kardec, a intenção equivale, é uma violência contra as leis de Deus. Portanto, viver. Aproveitar cada momento da vida, cada instante, como diz muito bem São Vicente de Paulo no Evangelho. Porque a cada instante a vida muda, e aquilo que era uma dor muito grande é a bênção da nossa cura para o amanhã. We also ask for your patience, as not all questions will be answered this morning. We have time for one last question. Última pergunta. Última pergunta. É que de inglês eu só sei GTM. Doutor Alberto, eu não entendi quando o senhor disse se a mão, a causa do problema, arranca a mão e segue. Significa a mão como ponto de partida para o desenvolvimento do todo? Essa é uma fala metafórica que Jesus utiliza, fazendo menção à reencarnação implicitamente. Se uma parte nossa pode nos comprometer, é melhor nascer sem ela. Reencarnamos sem os olhos, se os olhos podem nos fazer repetir a queda. Se não damos conta de usar a inteligência, trazemos uma limitação neuromental. Se trazemos dificuldade para usar a nossa beleza, reencarnamos feio que dói. A supressão arranca-se para que a gente possa lograr vencer. É, portanto, uma fala de Jesus muito interessante, porque ela sugere um movimento de saúde e implica na reencarnação. Porque seria absurdo admitir que Jesus estivesse mandando cortar a mão ou tirar o olho, porque isso estaria contra o instinto de conservação. Portanto, só um olhar à luz da reencarnação, tal como Jesus propõe, como Kardec propõe na análise do Evangelho segundo o Espiritismo, dá-nos um espaço para entender algumas falas de Jesus. E uma delas é essa, que aponta sempre no campo da nossa saúde integral. Quando Curadar fala sobre e propõe uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo para aquela cega que procura a saúde, ele fala exatamente disso. O que seria se tu vesses? Será que tu lograrias vencer nessa encarnação, superar? Então, ele sugere que ela bendiga a cegueira, para que ela pudesse aprender a olhar com os outros olhos, os olhos da alma. Então, toda limitação nossa, todo cerceamento que trazemos no corpo ou no nosso circuito social, ele vem de acordo com a nossa necessidade. Quantos de nós ansiaríamos nascer ricos, por exemplo, e nascemos pobrezinho? Quantos de nós gostaríamos de trazer uma estrutura física avantajada e trazemos uma estruturazinha compatível com as nossas necessidades? Gostaríamos de ter essa ou reencarnar nessa ou naquele país e nos é suprimido isso e reencarnamos no lugar adequado às nossas necessidades espirituais. Essa percepção da mão e dos olhos arrancados, ela tem um sentido bem abrangente, falando não só da nossa saúde física, mas da nossa saúde psicológica, espiritual e social. Muito obrigada. Thank you. So now we're going to break for lunch, but before we go, a couple of announcements. As you Pergunta
Como julgas o delinquente quando as leis humanas são essencialmente de caráter punitivo e as leis divinas são de caráter reparatório com o objetivo da conquista do amor incondicional? Bom, as leis humanas já estão evoluindo, como previa a codificação espírita. Nós aprendemos que, à medida que a evolução se processa e o orbe se ergue, a legislação vai acompanhando. Hoje nós temos, no direito penal, a chamada justiça restaurativa, a busca de um tratamento mais adequado ao crime, à vítima, ao transgressor da lei. A nossa própria legislação de execução penal chama o apenado de reeducando. O que faltam são instituições que concretizem essas leis. Elas são leis muito bem postas, com uma intenção muito boa, mas ainda faltam recursos humanos e institucionais que possam concretizar essa legislação. Então a gente acredita que sim, há missionários também na área da justiça, desde intelectuais que escrevem, que produzem obras, abnegados servidores, que às vezes com um salário tão reduzido dedicam suas vidas ao sistema penitenciário. E nós temos que saber reconhecer o esforço de milhares de criaturas que estão tentando fazer esse sistema progredir e ser mais eficiente. Desafios pela frente? Muitos ainda, muitos, né? Mas a gente percebe uma evolução. Basta lembrar da época do Império Romano, né? A justiça que nós tínhamos e o que nós temos hoje. Então o progresso está se fazendo. É claro que não chega nem perto da grandiosidade da lei divina. Até porque a lei divina soberana possui um recurso que nós, os operadores humanos da justiça terrena, jamais teremos. Porque nós temos o tribunal, temos o julgamento, temos a sentença, mas a justiça divina tem a reencarnação. Isso nós nunca teremos. E a reencarnação é o supremo recurso da justiça divina. Porque conjugando o renascimento com o tempo, os monstros do crime se transformam em anjos da abnegação. Perdoar significa ter que conviver. Em outras palavras, perdoar significa continuar convivendo com o agressor. Ou existem casos onde há necessidade do perdão e afastamento. Do ponto de vista psicológico, perdoar é não devolver a ofensa. O afastamento pode ser uma solução para a ajuda ao perdão. Porquanto, nos relacionamentos afetivos, a pergunta deve estar aí, centrada. Se nós continuarmos sob o tacão do perseguidor e a insistência perturbadora de uma má conduta, não tendo as resistências morais necessárias, inevitavelmente estaremos em choque cada dia, a toda hora. Então poderemos fazer uma pausa terapêutica para um afastamento físico durante uma temporada, enquanto cicatrizamos as feridas e não devolvemos o sentimento negativo. Então é natural que, estando mais distante, seja muito mais fácil de envolver o outro em sentimentos bons, em um sentimento até de gratidão pelas dificuldades vivenciadas. Portanto, perdoar não é ter que conviver, submeter-se e deixar que o mal tome conta do mundo. Do ponto de vista cristão, perdoar
é submeter-se à situação penosa, à injunção dolorosa, sem qualquer ressentimento, mas evitar que continuemos naquela situação deplorável, gerando conflitos ainda maiores, a benefício do perseguidor. Porque se nós o pouparmos de nos magoar mais, estaremos ajudando a não aumentar o seu débito, cada dia mais volumoso pela sua falta de discernimento. Perdoar e esquecer, cortar o vínculo, através da memória que fica remoendo as mágoas, dizer que o outro tem o direito de ser como é, mas nós temos o dever de sermos cada dia melhores do que somos. Pergunta: como, em que momento enxergar a hora de libertar-se desse ciclo vicioso entre ferir e ser ferido? Como superar tudo isso? A gente acredita que a hora é sempre agora, porque isso depende de uma decisão pessoal. E como o Divaldo ressaltou na conferência, receber Jesus na intimidade do Espírito é uma decisão que se faz a cada momento, e essa decisão de sair do ciclo de ferir e ser ferido pode ser tomada agora, com uma percepção de que nós somos integralmente amados e respeitados por Deus, independentemente das nossas escolhas. Porque o amor de Deus é inalterável. Emmanuel, no capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, nos diz que Deus ama igualmente o verme e o anjo que o representa junto do verme. Então não há condições para o amor divino. Não há etapas, ou como se diz em inglês, milestones. Você não tem que preencher certos requisitos para ser integralmente amado. Ora, quando a gente se dá conta de que estamos mergulhados nesse supremo amor de Deus, nós permitimos que esse amor comece a inspirar a nossa vida e as nossas relações. E quando esse amor, que é o que o Divaldo dizia, do alto amor, essa percepção do amor de Deus, começa a nos inspirar, a nossa percepção espiritual se amplia e nós começamos a sair dessa dicotomia maquiavélica de vítima-algoz, de inimigo, e passamos a enxergar a nós mesmos e ao outro como um misto de luz e sombra. Há uma poesia do Rainer Rilke que diz assim: se meus demônios me abandonarem, tenho medo que meus anjos também alcem voo. É o que está na parábola do trigo e do joio. É preciso ter cuidado com os nossos aspectos ainda sombrios, porque eles podem produzir ainda, se bem conduzidos, se disciplinados, se tratados, podem produzir muita luz. É uma questão de reeducação. Então, quando a gente mergulha nessa experiência da misericórdia e do amor divino, esse processo se rompe. Porque os relacionamentos são como um jogo de xadrez. Se você se posiciona de modo diferente, você altera toda a teia. Toda a dinâmica dos outros relacionamentos se alteram a partir do nosso movimento. Então é muito mais eficiente mudarmos a nossa postura do que esperarmos a mudança do outro. Nós não sabemos. Não. Cada criatura é uma planta cuidada por Deus e só Ele sabe quando vai dar um broto, quando é o momento da frutescência, quando que é o momento da flor. E nós temos que concentrar no nosso processo de crescimento. Se nós conseguirmos nos posicionar de uma maneira mais amorosa, mais tolerante, mais realista em relação ao outro, a gente rompe imediatamente o ciclo.
Fica aquele conselho do Chico. O Divaldo lembra muito bem. Quando perguntaram para o Chico assim: Chico, como você vê o mundo? Ele falou: eu vejo o mundo como ele é. E as pessoas, como você vê as pessoas? Eu vejo as pessoas como elas são. E você, Chico? Eu continuo mesmo. We hold our applauses until the end, so we have more time for questions. Por favor, guardem os seus aplausos até o final, para a gente ter mais tempo com as perguntas. Obrigada. Quando numa relação só uma pessoa resigna e aceita os obstáculos da caminhada, o que fazer? Continuar aceitando os obstáculos da caminhada. O espírito Lívia Cornélia Lentúlia, esposa do senador Públio Lentulus, vítima de uma calúnia bem urdida, suportou o marido inimizado, silencioso, por 25 anos dentro de casa, com uma coragem ímpar, porque ela havia conhecido Jesus. E a calúnia era resultado de uma tentativa que ela fez para ajudar Jesus. Mas ela silenciou porque sabia que ninguém sofre sem haver um motivo. Então eu aconselharia a pessoa que fez a pergunta a ler o livro há 2000 anos, a embriagar-se de luz com essa história notável que é autobiográfica do Espírito Emmanuel, numa das suas reencarnações, no período em que Jesus esteve conosco. Um relacionamento, para ser feliz, exige a paciência do outro. Desfazemos os relacionamentos com a leviandade de quem muda de um penteado. É necessário que nós respeitemos o outro. Recordemos que ele tem muito problema, que ele, indivíduo, ainda não solucionou seus dramas internos. Como ele poderá compreender-nos na profundidade que nós queremos? Então, quando o amor se apresentar desgastado pela injunção dolorosa, renove-se, oferecendo compaixão. Transforme o tálamo conjugal nos braços gentis da maternidade. Tenho visto no além fenômenos comovedores, espíritos femininos que desencarnaram e deixaram os companheiros na viuvez, e fazem estes um sacrifício, um esforço para serem fiéis, homens do lar, amantes da família, sentindo uma falta, a recíproca é verdadeira, sentindo uma falta tremenda do coração afetuoso, da companheira que lhe era a alma da alma, elas oram a Jesus, pedindo que mandem alguém para substituí-las ao lado do marido. Um desses espíritos nobres pediu para que viesse uma sua amiga, estava encarnada, para cuidar do marido, casasse com ele. E então, me sorrindo, Divaldo, já que eu não tive a felicidade de continuar na condição de esposa, eu pedi a Deus para agora ser a mãe dos dois. O amor tem essas nuances. Não tem o egoísmo de ser conforme nós queremos, o outro atender às nossas necessidades. Se o outro cria certos obstáculos, ele é que não está bem. Temos paciência. Até o dia que ele, sentindo que não vale a pena continuar, ele, o indivíduo, masculino ou feminino, deserte, porque aí o problema é dele. Mas nós permaneçamos fiéis, ou do contrário, o nosso relacionamento foi apenas da libido. Foi uma paixão momentânea pela imagem, pela persona, e não pela individualidade, pelo ser. Na sequência aqui da resposta de volta, tem uma pergunta também. Conheço uma pessoa que perdeu seu primeiro filho ainda bebê, a segunda filha nasceu com lesão cerebral e o terceiro filho desencarnou em um acidente. E o que teria feito essa pessoa numa outra vida? Olha, isso é tão difícil de responder.
porque a vida é de uma riqueza infinita. E a gente não pode fazer assim uma interpretação tão simplória. O que nós temos aprendido é que muitas vezes, como acabou de falar o Divaldo, o amor escolhe certas tarefas que quem não ama jamais aceitaria. Que quem ama já superou essa lógica do devo, não devo. A gente se recorda aqui da mãe de André Luiz, no livro Nosso Lar. Ela numa esfera superior ao filho, o filho é recolhido, o pai se encontrava ainda no umbral com as duas amantes, e quando André Luiz pergunta para ela qual era o plano, ela diz assim: olha, eu vou regressar à carne, vou receber seu pai como marido novamente, e as nossas duas irmãs como filhas. Então, é outra lógica, o amor é outra lógica. Então a gente olha para uma mãe dessa aqui, pode imaginar que ela é uma criatura extremamente endividada, que veio nessa situação. Nem sempre. Às vezes é um espírito repleto de amor e que, por amor, aceitou compartilhar a vicissitude. Porque, como a felicidade é compartilhar, a pessoa que ama muito prefere compartilhar um pão do que ficar sozinha nas esferas superiores, em um banquete. Como entender a infertilidade perante o Espiritismo? Tudo aquilo que nós abusamos, gastamos. A pessoa infértil de hoje, provavelmente, foi uma pessoa que abusou da fertilidade, abortando em encarnações anteriores. E vem agora com a impossibilidade da fecundação. Felizmente a ciência tem evoluído de tal forma que tem conseguido verdadeiros milagres. Nós vemos a fertilização in vitro, mas vemos também a adoção como um dos recursos valiosíssimos para nos reabilitarmos das dívidas do passado, para podermos ter nos braços aqueles que deixamos pelos caminhos. Nesta existência, por não me haver casado e anelar muito por uma família, adotei várias crianças. E na minha ingenuidade, quando começamos a mansão do caminho, e deixaram uma criança dentro de uma lata de lixo, e nós a encontramos vencida pelas formigas, ao retirá-la do lixo, ao catar as formigas, a criancinha parou de chorar e me olhou tão profundamente. Eu tive um choque e saí correndo, fui ao notário, ignorando as leis, não sabia que era um crime. Disse ao notário que desejava registrar um filho. Ele perguntou o nome do menino, disse Jaguaraçu Pereira Franco. O nome do pai, Divaldo Pereira Franco. E o nome da mãe, eu disse, não tem. Ele foi tomado de espanto, sorriu, perguntou qual é a cor do menino. Eu disse, ele é afrodescendente. Qual é o nome da empregada? Eu disse, não é exatamente isto. É que, meu Deus, ele tem que ter filho, senhor. Disse-me, a mãe pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe, não é verdade? Eu disse, é verdade, o que é que eu faço? Eu vou botar o nome da diretora. Não, mas ela é casada. Imagina, eu só ia para o pior. Nisso entra um espírito e diz sorrindo assim, põe meu nome, Divaldo, Alta de Souza. Eu desencarnei em 1901, não há nenhum problema. Era o ano de 52. Eu sorri para o senhor e disse, olha, eu estou brincando. O nome da mãe é Alta de Souza. Ele disse, lembrou, não lembrou? Eu digo, lembrei, sim, senhor. Daí a 2 anos, eu voltei para registrar o segundo. E quando eu cheguei, ele me reconheceu. É o pai que não lembra o nome da mãe. E agora? Ele disse, veio registrar outro. André Luiz Pereira Franco. E a mãe, eu digo, eu sou muito fiel. Alta de Souza. Eu disse, muito bem, parabéns.
e são casados. Naquele tempo era muito grave não ser casado. Eu digo assim, quer dizer, estamos pensando em casar. Daí a 2 anos, novamente. E ele sorriu, já casou. Eu digo, estamos para. E o nome da menina é o nome da mãe, Alta de Souza Pereira Franco. Eles cresceram. E quando estavam com uns 4, 5 anos, Jaguaraçu, que era bem afrodescendente, e todos me chamavam de tio, disse assim, tio, você não é meu pai coisa nenhuma. Eu disse, nossa, que revelação é essa? Por que eu não sou seu pai? Porque você é branco e eu sou negro. Por quê? Eu disse, porque você nasceu de noite. Ele foi espantado. E André, que era pardo, nasceu de madrugada. E Aura nasceu meio-dia com sol a pino. A cor da pedra e a cor do coro do nascimento. Então é uma verdadeira bênção. Não posso avaliar se amo um filho biológico quanto eu amo os meus filhos adotivos. E por outro lado, eu tenho filhos adotivos que dificilmente encontraria filhos biológicos que amem os seus pais quanto esses filhos adotivos, a Nilson e a minha, as tias, nos têm amado. Porque o amor é Deus em nós. E quando ele se apresenta em qualquer expressão, ele enriquece e felicita. Daí, se alguém está com problema de fertilidade, busque uma solução, dê chance a alguém. Peça a Deus que uma alma boa deixe uma criancinha à porta de sua casa. Se não deixar, vá em determinado lugar que acha e leve para casa. Uma pergunta aqui difícil, né? Está dizendo assim, por que Deus, um pai amoroso, criaria seu filho simples e ignorante, rodeado de tentações, se os mesmos irão acabar sendo bons por bem ou por mal? Eu acolho essa indignação, às vezes a gente é acometido dela também. Eu lembro de Kardec que ele diz assim, qual de nós poderá pedir a Deus que preste contas, né? Quem sou eu para responder por que Deus fez isso ou fez aquilo? O certo é que o Criador decidiu que nós seríamos criados simples e ignorantes. Acredito eu, me perdoem, posso estar errado, para que houvesse no nosso dicionário a palavra vitória. Para que houvesse no nosso dicionário a palavra esforço. Para que houvesse no nosso dicionário a palavra troféu. Por quê? Porque ninguém atinge a angelitude por acidente. Porque tropeçou e virou anjo. Nós só atingimos a angelitude depois de milênios de autodomínio, de esforço gigantesco para conhecer-se, para dominar-se e para expressar os seus mais altos potenciais. Então, como dissemos ontem, não existe anjo de açúcar. Só tem anjo de adamantium. Anjo é um espírito capaz de passar por qualquer vicissitude humana, qualquer uma delas. Por quê? Porque as conhece uma por uma. Porque conquistou. E esse sabor, imagino eu, porque não conheço, nem cheguei ainda. Esse sabor de chegar nas regiões celestes, com os próprios pés, não deve ter sabor melhor. Deve ser a maior experiência da vida de um espírito. Saber que não foi gratuito, não foi com exclusão de ninguém,
não foi com QI, com quem indica, não foi com favorecimentos, foi por mérito. Mérito e amparo da providência divina. E aí, quando chegam, voltam para soerguer-nos e para dizer para a gente como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Meus filhos, como o Divaldo citou aqui, está chorando agora? Daqui a pouco vai sorrir. Fica firme. Não desiste. Permanece de pé. Porque nós somos destinados para a glória celeste. Para a vitória espiritual. É para isso que nós somos criados. Mas isso exige uma jornada corajosa, que nos dignifica. Dignifica. Iluminação espiritual é a aquisição de dignidade espiritual. E só o trabalho no bem e o sofrimento, que é fruto do esforço, da automelhoria e da resignação diante das provas e expiações, nos dá dignidade espiritual. Gostaria de saber como posso ajudar um casal, amigo, muito querido. O filho deles, de 20 anos, desencarnou há 2 semanas por overdose de heroína. Eles estão completamente arrasados. Sentimento de culpa. E, para piorar, não tem nenhuma crença religiosa. E não acreditam na espiritualidade. Estão revoltados com Deus e cobrando pelo filho que lhes foi tirado. Cremaram o corpo e vivem abraçados com a urna que contém as cinzas. Convido-os para orarmos juntos. Como posso ajudar? Sendo solidário e silencioso. Não temos o direito de interferir no sofrimento do próximo com as nossas ideias. Esse sofrimento deles é natural, o grande choque, a culpa, porque somente quando acontece a tragédia é que nos damos conta que poderíamos ter vigiado melhor os filhos. Muitas vezes permitimos concessões que se transformam em verdadeiras tragédias e vícios, ainda mais numa sociedade individualista, sexista e consumista como a nossa. Então deixemos que eles experimentem a dor, que deem vazão a este sofrimento, mas que contem conosco como amigos, que saibam que podem contar conosco para qualquer momento, para qualquer necessidade, que dialoguemos sobre vários assuntos, que procuremos dizer que eles tenham paciência, que isso vai passar, etc., que estejamos próximos. Mas se eles não creem na vida espiritual, se não têm religião e momentaneamente estão revoltados com Deus, é um direito que têm. Não lhes imponhamos a nossa forma de ver e de sentir. Se for necessário chorar com eles, que o façamos. Se for necessário sorrir, que o façamos. Nem todos os sorrisos, nem todas as lágrimas, como disse Gibran no poema do amor. Thank you so much. Thank you so much, our speakers. Unfortunately, we're out of time for questions. We asked them, thank you so much. Now let's give them a round.